Eu quero ler um texto com vocês, muito conhecido, e que Deus já falou muitas vezes comigo através desta palavra, e durante a semana, e hoje em especial, né, quando a gente fica ali mais no finalzinho, né, pensando, é isso mesmo, Deus, não é isso? Não é isso mesmo que o Senhor quer para nós? É isso mesmo que o Senhor quer para a igreja? Porque Deus conhece a cada um de vocês que está aqui. Deus sabe exatamente o que está passando na mente de cada um aqui agora. Deus sabe como tem sido os seus dias, como tem sido os meus dias, como tem sido as nossas semanas, sabe as nossas dificuldades, né? E eu queria dizer para você que Deus, Ele prova a nossa fé ainda nos dias de hoje. Daqui a pouco você vai entender por quê. Deus prova a nossa fé ainda nos dias de hoje. Abra sua Bíblia no primeiro livro aí do Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 22, eu estou lendo aqui na versão NVI. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, pela terceira vez, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Assentados mesmo, feche seus olhos. Eu quero estar orando mais uma vez aqui em nome de Jesus. Pai santo e querido,
Somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E a Tua palavra diz, ó Deus, que a Tua misericórdia se renova todas as manhãs. E ela se renovou nesta manhã, ó Deus, por minha causa, por nossa causa, porque nós precisamos da Tua misericórdia todos os dias. Pai amado, está aqui a Tua igreja, estamos diante do Senhor, o Senhor está presente aqui, sabemos. E a Tua palavra já foi lida, Deus amado, e nós precisamos ouvir um pouco mais a Tua voz, falando aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor possa me usar segundo a Tua vontade, como instrumento, como canal de bênção para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu creio que todos aqui presentes conhecem sobre Abraão, história de Abraão. Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Em Gênesis capítulo 12, Deus fala com Abraão para sair da terra dele, do meio da parentela dele, para ir para um lugar que ele iria mostrar para ele. E Abraão, em obediência ao Senhor, ele sai da sua terra, peregrinando. E eu acho muito interessante a vida de Abraão, pela intimidade que ele tinha com Deus, porque a gente leu aqui no texto, né? Ele amava tanto a Deus, Deus estava tão acima de tudo para ele, que a gente leu no texto que ele obedeceu imediatamente, né? Esse chamado, essa ordem do Senhor, para que ele pudesse sacrificar o seu único filho. E aí eu fico pensando, Deus chama Abraão, 75 anos, Sara já idosa também, não tinha filhos. Deus promete uma descendência, promete filhos. E depois de 25 anos, Abraão vai ser pai de Isaac. Abraão já com 100 anos, Sara já idosa, nasce o filho ali da promessa, né? Filho que Deus havia prometido a ele. E de repente Deus olha para Abraão e pede o filho, sacrifica o seu filho para mim. E eu fico pensando, esse nível de intimidade, de relacionamento que Abraão tinha com Deus, porque Deus, na verdade, ele já conhecia o coração de Abraão, como conhece o seu e o meu. Ele sabia da fé de Abraão. E as provações, as adversidades que nós passamos na vida, as dificuldades, tribulações, chamamos às vezes de deserto, né? Está passando o deserto, irmão. O deserto nunca foi para revelar Deus para nós, não é para revelar Deus para você. O deserto, as dificuldades, a provação é para revelar quem nós somos, é para revelar a nossa posição diante de Deus, quem nós realmente somos diante de Deus, quem nós somos realmente no interior. E aí você não precisa abrir, mas por exemplo, o Salmo de número 11, verso 5, a parte a Bíblia diz que o Senhor, Ele prova o justo. Salmo 17, versículo 3, também a parte A, tu provaste o meu coração, tu me visitaste à noite, você, o Senhor, me provou. Jeremias 17, versículo 10, parte A também, eu, o Senhor, examino o coração, provo os rins. Jó 23, 10, mas Ele sabe o caminho que eu faço, provando-me, sairei como ouro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, ainda que provado pelo fogo, seja achado em louvor, honra e glória, na manifestação de Jesus Cristo. Então Deus, Ele nos prova para que nós demonstramos para nós mesmos, e em muitos casos até para as pessoas, o nível da nossa fé, da nossa intimidade, do nosso relacionamento com o Senhor. Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Olha que coisa linda, já pensou? Pastor César, amigo de Deus. Pastor Drauzio, amigo de Deus. Abraão sendo chamado amigo de Deus, pela intimidade, pelo relacionamento que ele tinha com Deus. E dentro desse capítulo, desses versículos que nós lemos aqui, eu quero deixar uma reflexão para nós pensarmos com relação a o que nós realmente estamos dispostos a fazer, o que nós realmente estamos dispostos a renunciar, o que nós estamos realmente dispostos a deixar para trás ou colocar no altar do Senhor, diante do Senhor, para mostrar ou para provar para nós mesmos quem nós somos diante de Deus e o que Deus quer verdadeiramente para as nossas vidas.
esse capítulo que nós lemos, ele começa dizendo bem assim, logo depois dessas coisas, logo após essas coisas, porque no contexto, no capítulo de número 21, você vai ter o nascimento de Isaac, e você vai ter lá também Sara. Quando Isaac ali ele é desmamado, a Bíblia vai nos mostrar que Ismael, filho de Agar, a egípcia, que era serva de Abraão, serva de Sara, Abraão tivera um filho com ela, né, antes de Isaac, que se chamou Ismael. E quando esse menino, o Isaac, nasce, ele é desmamado, Sara observa que Ismael ele começa a rir de Isaac, por algum motivo, zombar dele, de alguma forma, não sabemos o motivo qual é, mas ele começa a rir de Isaac. E Sara, o que ela faz? Ela fala para Abraão, olha, despede essa serva, a Agar, despede também esse menino, mande eles irem embora, eu não quero eles aqui conosco. E Abraão fica meio que triste, reluta, mas Deus fala com Abraão, para obedecer, para fazer aquilo que Sara havia falado com ele para fazer. Fala, não, despede o menino, porque eu vou cuidar dele também, a partir dele vai ter um grande povo também, uma grande nação, pode despedir o menino. E aí no versículo 1 que nós lemos do capítulo de número 22, a Bíblia diz, passando algum tempo, depois desse contexto, Deus pôs Abraão à prova. E Deus foi colocar Abraão à prova, justamente no bem maior que Abraão possuía. Quem tem filho aqui? Nós temos duas, lindas, igual o pai, maravilhosas. Eu sempre falo que elas são lindas igual o pai. Pastor Drauzio acha graça, mas é verdade. Nenhum de nós, imagino que não está disposto a chegar numa condição dessa. César, sacrifique. E Deus fala para Abraão, o seu único filho. Mas ele já tinha Ismael, interessante, único, mas já tinha Ismael, por quê? Isaac era o filho da promessa, era o filho que Deus havia prometido, né? Sara se desespera por um tempo, tem dúvidas, e Abraão vai ter um filho com Agar, como eu mencionei, mas o filho da promessa era Isaac, e Deus pede justamente o filho da promessa. Você viu no texto por 3 vezes, teu único filho. Por que será repetindo tantas vezes? Teu único filho, para ficar bem frisado, que era o filho da promessa, o filho que Deus havia garantido para Abraão, o filho que Abraão e Sara amavam, o filho que eles esperaram há tanto tempo, e agora esse menino, não se sabe a idade certa dele, talvez já uma criança maior, um adolescente. Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, olha para mim aqui, Abraão, sacrifica para mim o seu filho. E interessante, quando você olha o primeiro versículo, Deus fala assim, Abraão, e Abraão responde prontamente, eis-me aqui, Senhor. Ser chamado por Deus é tão gostoso, né? Ouvir a voz de Deus, Deus falar conosco pela palavra, em sonhos, em visão. É tão gostoso quando Deus fala conosco, a gente cria aquela expectativa, né? Deus está falando comigo. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão falou, Deus, eis-me aqui, sacrifica seu filho para mim, entrega seu filho em holocausto para mim. Pega seu filho, Abraão, seu único filho. Imagino, mesmo Abraão, diante de todo esse relacionamento com Deus, essa intimidade que ele tinha com Deus, essa obediência que Abraão já tinha a Deus, desde quando Deus o chamou lá de Ur dos Caldeus, quando ele tinha 75 anos, Abraão já andando com Deus há mais de 25 anos, né, já na experiência ali, creio eu, que foram os dias difíceis para Abraão, por dentro, temente a Deus, fé, mas um ser humano. Deus fala para ele, olha, eu quero que você sacrifique para mim o seu único filho, toma ele, seu filho Isaac. E é interessante, amados, que você vai ver aí no texto, no versículo 2, Deus fala para Abraão assim, olha, o teu único filho, o filho que você ama. Deus sabia que Abraão amava Isaac. Inclusive, é a primeira vez na Bíblia que você vai ver a palavra amar, o amor. A primeira vez é aqui em Gênesis, e também a adoração também, a primeira vez vai ser aqui em Gênesis. É a primeira vez e Deus fala, olha, o filho que você ama, é ele que eu quero que você sacrifique para mim. E aí é tão interessante que Deus fala para ele assim, olha, você vai oferecer ele em holocausto para mim, você vai pegar esse filho, você vai levar para uma região onde eu vou te mostrar o lugar, Monte Moriá, local grande, mas o lugar exato Deus não falou. E é interessante, esse Monte Moriá é o mesmo lugar
onde Davi comprou a terra, um terreno de Araúna, o Jebuseu, para oferecer também sacrifícios ao Senhor. Posteriormente, era o lugar onde Davi iria comprar, e também o lugar onde foi construído o primeiro templo de Salomão, justamente nesse lugar onde Deus pede para que Abraão sacrifique seu filho. E aí Deus fala com ele: você vai pegar esse filho que você ama e vá para a região de Moriá, sacrifique ele lá em holocausto para mim, num dos montes que eu vou te indicar. Pensa comigo, o pai, a Bíblia nos garante que prontamente ele obedece, mas o pai pega o filho, prepara o jumento com seus 2 servos, prepara a lenha, o cutelo, material para produzir o fogo, e fala assim: meu filho, vamos sair com o papai. O filho na inocência. Daqui a pouco você vai entender onde nós vamos chegar. Isso aqui tipifica e aponta para o sacrifício de Cristo. Ele pega o seu filho na manhã seguinte, levanta bem cedo, prepara o jumento, pega os 2 servos com ele, pega o seu filho Isaque, corta a lenha para o holocausto, prepara tudo e parte em direção ao lugar que Deus havia indicado. Fé, disposição em obedecer, relacionamento, intimidade. Consegue imaginar? Jumentinho, lenha, cutelo, os 2 servos, o filho caminhando. De repente o filho olha para o pai olha para o filho, talvez a lágrima interna, levando o meu filho, porque Deus pediu para eu fazer isso. Deus pediu para que eu leve esse filho para sacrificar. E a Bíblia vai nos mostrar que no 3º dia de viagem, Abraão olha ao longe e ele vê o lugar. Eu sempre fui apaixonado, queridos, com esse texto e com a frase que Abraão fala com seus servos aqui. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 19, a Bíblia vai nos mostrar que o Abraão, ele sabia que mesmo se ele sacrificasse Isaque, se Isaque morresse, ele cria que Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Ele ia voltar com o filho dele, porque Deus nunca quis sacrifício humano, nunca. Mas olha que interessante, no 3º dia de viagem, Abraão olha ao longe e vê o lugar. E aí disse ele aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de ter adorado ao Senhor, nós voltaremos. Que fé é essa? Que fé maravilhosa, irmãos. Que relacionamento, que intimidade, que confiança, que convicção daquele Deus que havia feito uma promessa. Olha, é de Isaque a descendência, a bênção, é a partir de Isaque, a promessa está em Isaque. Ele sai, para no pé do monte, depois de 3 dias, olha para o lugar ao longe. Imagina Abraão falando com os servos: olha, é o seguinte, vocês fiquem aqui com o jumento, eu mais o meu filho, está aqui a lenha, o cutelo, o fogo, nós vamos caminhar mais um pouco, vamos lá no alto do monte, nós vamos adorar a Deus. Essa adoração, queridos, lá, montar o holocausto, colocar a lenha, colocar Isaque, como a gente viu no texto, a gente vai discorrer um pouco mais sobre ele. Tudo isso era a expressão do amor, era a expressão da intimidade, era a expressão do relacionamento que estava no interior de Abraão, que estava dentro dele, estava impregnado nele. Entende? Que não é o estereótipo, não é o que nós estamos vendo exatamente, mas é o que está por dentro. Por isso que Deus sonda e conhece os nossos pensamentos, o nosso coração. Não é exatamente o que nós fazemos, o que nós praticamos, que as pessoas estão vendo. Não, é o propósito, é o que está dentro do nosso coração, é o que está enraizado na nossa alma, é a nossa paixão por Cristo ou não. É isso que vai fazer a diferença. Aqui em Paula Cândido tem uma igreja apaixonada por Cristo, amém?
Oh, aleluia, que está a cada dia, cada vez mais, já há 2 anos, novinha ainda, mas está caminhando com Cristo e já está estreitando cada vez mais o relacionamento com Cristo. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que a tendência, à medida que nós vamos buscando, caminhando, buscando esse relacionamento com Deus, nós, em nome de Jesus, vamos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Tem luta? Tem. Tem prova? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas tem vitória demais, irmãos. Nada pode parar a igreja do Senhor. Foi cantado aqui. Ninguém para a igreja do Senhor. Por quê? Porque o general é Cristo, Ele está na nossa frente. Aleluia. Mas nós precisamos ter essas convicções. Abraão, o teu filho que você ama, se Deus perguntar para você hoje, o que você está amando demais aí? Que você ama muito. Pensa em algo que você ama muito. Está disposto a colocar no altar para mostrar que eu estou muito acima disso aí? Está disposto a colocar no altar para mostrar que você me ama acima disso que você acha que é especial demais? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para nós? Aleluia. Olha a convicção. Nós vamos ali, vamos adorar e voltaremos. Vamos adorar a Deus, subir adorando a Deus, adorar a Deus no monte e voltar adorando a Deus, convictos do que Deus tinha para fazer em relação a eles. Quando eles chegam lá no alto, Abraão pega a lenha, monta o altar bonitinho. Isaac caminhando com Abraão, vendo aquela situação toda, ele montando lá o altar, colocando a lenha. Imagina a situação desse menino. E aí, queridos, é muito interessante observarmos. A gente viu aqui as crianças, né, entrando ali para a salinha, recebendo ali o ensinamento da palavra. Como é importante os pais ensinar os filhos a amar a Deus desde pequeno. Porque Isaac também, ele não vai questionar em nenhum minuto. Nenhum minuto. O pai não questiona e o filho também não. O filho pergunta apenas para o pai: pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o cutelo, tem o fogo, está tudo no jeito, pai. Mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício, papai? Abraão olha para ele: o cordeiro, meu filho, Deus proverá. Deus provedor. Deus proverá. Lá no Gênesis, ainda no capítulo de número 3, quando o pecado, né, entra através ali de Eva e Adão no jardim, lugar perfeito que Deus havia feito, construído para eles habitarem. E a Bíblia nos mostra que toda virada do dia, toda virada, Deus falava com Adão, Deus conversava com Adão. Olha que intimidade, que coisa linda. Mas Deus colocou restrições para Adão e Eva. Deus falou assim: olha, vocês podem comer de todo o fruto do jardim, pode desfrutar de tudo que tem no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela vocês não podem comer, vocês não podem nem tocar nela, porque o dia que vocês tocarem nela, que comer desse fruto, certamente vai morrer. Então Adão e Eva, eles foram alertados do pecado. E nós sabemos, conhecemos o texto, que a serpente convence Eva, ela come do fruto, oferece também para Adão, que também come do fruto. Logo ambos percebem que estão nus, se envergonham e se escondem. E Deus, Ele chama Adão como de costume: Adão, Adão, onde você está, Adão? Senhor, eu me escondi porque estamos nus, ficamos com vergonha do Senhor. E nós vamos ver ali o primeiro sacrifício, porque no versículo 21, depois de Deus amaldiçoar a serpente, falar para a mulher que a dor de parto seria aumentada, que o homem comeria do suor do seu rosto, teria que trabalhar, que a terra sofreria, seria amaldiçoada por causa dele. Versículo 21, a Bíblia diz que Deus veste Adão e Eva de peles. Se vestiu Abraão, melhor dizendo, Eva e Adão de peles,
Logo, houve um sacrifício. O primeiro sacrifício para cobrir o pecado do homem. Porque o homem havia se distanciado do Senhor. Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia vai dizer que todos pecaram. Todos pecaram. Todos, sem exceção. Se distanciaram do Senhor. Carecem da glória, da presença do Senhor. Porque foram destituídos dela. Romanos ainda capítulo 6, verso 23. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entrou o pecado, mas Deus já providenciou o Cordeiro, desde a fundação do mundo. E por causa do sacrifício do Cordeiro, estou adiantando o final da palavra, porque Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, nós estamos aqui livres da condenação do pecado e livres do inferno, e desfrutando das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Antes, inimigos de Deus, de costas viradas para Deus, caminhando para o inferno. Hoje, cabeça erguida, cidadãos do céu, caminhando para as mansões celestiais que Deus preparou para nós. Oh, aleluia! Por causa do Cordeiro sacrificado. Fui lá no início, já fui um pouco lá no fim, mas quero voltar aqui no meio, mais um pouquinho para você entender. Isaac olha para Abraão e fala: pai, estou vendo aqui a lenha, o cutelo, o fogo, mas o cordeiro onde está, Senhor? Porque Abraão, que eles havia colocado a lenha sobre os ombros de Isaac, entende? Isaac subiu a montanha carregando a lenha, onde seria colocado o fogo para ele mesmo deitar. E de repente ele olha, não vê cordeiro nenhum. Pensa você e eu numa situação dessa, olha para um lado, não vê saída, vendo cutelo amolado, vendo fogo pronto, altar pronto, lenha pronta, tudo no jeito. Queridos, onde tem altar pronto, feito segundo a vontade de Deus, não precisa dedo, mão, sacrifício humano de tipo nenhum, porque quem provê é o Senhor. O altar precisa estar pronto, preparado no jeito. Aleluia. Ele coloca sobre os ombros desse menino, e eles vão caminhando, andando de um lado para o outro. Isaac ainda jovem, não era um bebezinho, porque já aguentava carregar um feixe de lenha. Eu já carreguei muito feixe de lenha quando era novo. Dava às vezes uns calos aqui assim, às vezes colocava um pano na cabeça, fiz muito disso junto com a minha mãe, minhas tias. Então Isaac já aguentava carregar, já tinha consciência daquilo. O pai dele era acostumado a oferecer ao Senhor, a se apresentar diante de Deus, a ouvir Deus. De repente ele olha e não vê o que de costume, o que ele costumava ver. Mas Deus fala com Abraão, o Abraão fala com o menino: meu filho, Deus vai prover o cordeiro, não se preocupa, Deus vai prover o cordeiro. Isaac está deitado na lenha, no jeito para ser imolado, para ser sacrificado. Aleluia. Que cena, irmãos. Eu gosto muito de imaginar o texto bíblico, de verdade, é como se eu estivesse lá, vendo num momento desse, sabe, lá na montanha, somente pai e filho, o altar pronto, a lenha no jeito, Isaac amarrado, deitado. Abraão pega o cutelo, levanta o cutelo, e ele ouve a voz de Deus: Abraão, Abraão, 2 vezes significa urgência. Abraão, Abraão, não faça isso, Abraão. Da mesma maneira que Deus chamou Samuel, 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 e prontamente Samuel atendeu o Senhor: eis-me aqui, Senhor, fala que o seu servo ouve. Da mesma maneira que Deus chamou Moisés lá no capítulo 3 de Êxodo, e Moisés também falou para o Senhor: eis-me aqui, Senhor,
Deus chama Abraão para sacrificar o filho, e ele se prontifica: eis-me aqui, Senhor, vamos lá sacrificar o filho, é isso que o Senhor quer? Vamos lá. E agora, está tudo pronto, irmãos, está tudo no jeito, só falta sacrificar o filho, só falta descer o cutelo. Verso 11: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. Lembra do versículo primeiro? Abraão, eis-me aqui. Pega o seu filho, seu único filho, a quem você ama, e sacrifica para mim. Agora, novamente, o Senhor está chamando Abraão. Mais uma vez ele responde: eis-me aqui. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme ao Senhor, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Pergunta para nós: você acha que Deus já não sabia que Abraão temia ele? Deus já sabia. De vez em quando nós temos que fazer tomar umas atitudes, né, assim, para assustar a população de Piranga, de Paula Cândido, de Viçosa, de São Geraldo, da região. Esse cara, essa menina, esse rapaz, essa família, esse povo é apaixonado com esse Deus mesmo. Não para provar para Deus, irmãos. Deus conhece você e te ama do jeitinho que você é, me ama do jeitinho que eu sou. Mas isso motiva a nossa fé, fortalece a nossa fé, nos impulsiona a caminhar com mais e mais convicção. Deus está falando comigo, Deus está nesse negócio. Eu estava pensando nessa palavra para ministrar aqui. Eu disse: meu Deus, todo mundo conhece esse capítulo, todo mundo sabe o que está escrito aqui, todo mundo já ouviu sobre Isaac, sobre Abraão, sobre cutelo, sobre fogo, sobre lenha. Todo mundo já ouviu sobre isso. Mas no meu coração, queridos, Deus toca fortemente que Deus prova a nossa fé. Ele prova. Assim como o ouro é provado no fogo, refinado pelo fogo, a nossa fé também é provada. E uma vez que a sua fé, a minha fé é aprovada por Deus, porque ser provado é uma coisa, ser aprovado é outra coisa. Eu quero crer que Deus está nos permitindo talvez você passar por alguma dificuldade, algum tipo de provação, ou talvez alguma luta, para provar a sua fé. Permaneça firme, persevera na presença do Senhor, convicto de que o Senhor está com você, meu irmão, porque esta fé aprovada, você vai sair do outro lado muito melhor do que você entrou na prova, muito melhor para a glória do Senhor. Quando Abraão ouve essa voz do Senhor dizendo: não faça isso, a Bíblia diz que ele olha para trás e ele vê um carneiro preso ali nos arbustos pelo chifre. Aí eu fico pensando o alívio, quando passa a prova é um alívio, né? Quando termina a prova a gente sente um alívio. Fico imaginando o alívio desse pai e do filho. Então, o filho amarrado agora vai ser solto, vai ser substituído por um cordeiro. E Abraão e Isaac continuam, eles não começam, eles continuam a adorar o Senhor. Porque muitas das vezes nós adoramos a Deus quando estamos na bênção, quando tudo está muito bom. Agora, antes da prova, durante a prova e depois da prova, é muito melhor ainda, irmãos. É sinal que em Cristo nós somos mais do que vencedores, está escrito na palavra. E aí Abraão vai, pega esse carneiro, coloca ele no lugar de seu filho, sacrifica esse cordeiro e dá o nome daquele lugar, como nós lemos: Jeová Jireh, o Deus provedor, o Senhor proverá. E dentro deste comentário que nós fizemos aqui, essa pequena introdução, amém? Eu não sei, lá em Piranga até às 8, mas não sei se é aqui até meia-noite. Como é que é aqui? É que é aqui, pastor Drauzio, me ajuda aí. Oh, meu Deus do céu. Em primeiro lugar, irmão, o sacrifício, ele prova quem nós somos e no que verdadeiramente nós cremos. Quando Jesus
fala diversas vezes, né? Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser me seguir, ele precisa renunciar todos os dias, tomar a sua cruz todos os dias e me seguir. Renúncia, deixar para trás, está ligado diretamente àquilo que nós amamos e que muitas das vezes nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Nós colocamos numa prateleira, num patamar de alto nível, e quase que equiparamos a Deus, né? Deus, mas isso aqui também. E o desejo de Deus sempre foi e será que Ele seja o primeiro na nossa vida. Então o sacrifício, ele prova quem nós somos e em quem verdadeiramente nós cremos. Por isso que nós precisamos perseverar durante a prova. Durante a prova da nossa fé, nós precisamos perseverar. Abraão é o pai da fé, porque foi o primeiro a provar com sacrifício de si mesmo que Deus era o primeiro. Olha que interessante. Abraão foi o primeiro a provar com sacrifício de si mesmo que Deus era o primeiro na vida dele. Primeiro a provar. Porque na Bíblia nós temos diversos exemplos de provação de pessoas que foram provadas por Deus. Mas Abraão é o ápice, porque Deus pede o filho dele, o próprio filho, o primeiro filho, o filho da promessa, melhor dizendo, para ser sacrificado. Imagina a prova que esse homem passou, e ele suporta, persevera, firme na fé, e por isso ele é o primeiro a provar com sacrifício de si mesmo, que Deus era o primeiro na vida dele. Uma outra coisa, Deus fez o que ele não permitiu Abraão fazer. Deus pede o filho, mas Deus não permite que ele sacrifique o filho. Deus providencia ali o carneiro, substituto, já tipificando, apontando para Cristo, substituto, porque nenhum de nós, nenhum ser humano poderia subir à cruz, derramar sangue para perdoar pecados, porque todos são pecadores. Mas Deus, no tempo propício a ele, providenciou para que Jesus Cristo, seu filho, morresse lá na cruz em nosso lugar. O Cordeiro de Deus. Quando João está batizando, ele vê Jesus aproximando das margens do rio Jordão. João capítulo 1, verso 29, a Bíblia diz que João exclama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente através de Jesus. Assim como Isaac foi substituído, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus capítulo 9, versículo de número 28. Tem alguém aqui que aguarda a vinda de Jesus? Aleluia. Olha o que o versículo nos diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Cristo, a lenha que Isaac leva, simbolizando o peso do pecado, a cruz que Jesus também carregou, que ele levou em direção ao Gólgota, onde ele foi sacrificado. O fogo ali presente, simbolizando o juízo de Deus. O cutelo, simbolizando o sacrifício que Jesus passaria por ele. Tudo, queridos, por minha causa e por sua causa, por causa do pecado. Porque a Bíblia nos diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras dele nós somos sarados, curados, livres do pecado, cidadãos do céu. Como eu disse, eu gosto de falar isso, que eu sou um cidadão do céu. Estou de passagem nessa terra, estou de passagem aqui em Paula Cândido, vocês também. A glória nos espera. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus subiu lá na cruz do meio, para nós não descermos ao inferno. Aleluia. Hebreus capítulo 10, verso 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Olha que lindo, oferecido uma vez por todas. Todos nós conhecemos João capítulo 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu único filho, para morrer lá na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão, Deus não permite ele sacrificar o seu filho, mas Deus, como pai,
permite o Filho único, inocente, que Deus amava, morrer lá na cruz do Calvário, em nosso lugar. Substituto. A cruz era minha, era sua, mas Jesus foi pregado lá, em nosso lugar. Que amor é esse? A palavra nos diz que Deus, Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, não homens perfeitos, pecadores. Deus te amou, meu irmão. Deus te amou, minha irmã. Deus nos amou. Por isso nós estamos aqui aguardando a vinda desse Senhor, que não vem mais para tirar pecado, mas vem para nos resgatar dessa terra, nos levar para estarmos para sempre com Ele. João capítulo 19, versos 16 e 18 diz assim: finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um a cada lado, um à direita, um à esquerda. Isaque e Abraão subiram o monte Moriá. Altar preparado, lenha preparada, cutelo preparado. O que Abraão não fez na prática, o fez na sua mente, no seu coração, Deus não. Deus fez na prática. Deus fez na prática. Entregou o seu filho lá no monte, lá em cima, no Gólgota, onde todos passavam, zombavam dele, muitos zombavam dele, cuspiam, insultavam ele, falavam para ele descer da cruz, se capaz ele fosse. Mas ele aguentou até o fim, até dizer no finalzinho: está consumado, está feito, meu Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus fala lá na cruz, está consumado, está feito, está concluído, acabou, cumpriu o propósito, para que nós pudéssemos desfrutar dessa tão poderosa salvação, desse favor, dessa graça imerecida ao homem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre lá na cruz, em nosso lugar, o Cordeiro de Deus. Assim como Deus mostra para Abraão, lá no Monte Moriá, o substituto, a provisão, Deus coloca lá no Gólgota o seu Filho, a nossa provisão, o substituto, em nosso lugar, para nós termos vida e vida abundante. 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou com Ele mesmo, nos trouxe para Ele novamente, através do sacrifício de Cristo. O véu se rasgou de alto a baixo. Mateus capítulo número 27, versículo 51, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, quando Cristo está lá na cruz, nos dando esse livre acesso, essa liberdade de chegarmos ao Santo dos Santos, a presença do Senhor, pelo vivo e novo caminho, como está escrito em Hebreus, através do corpo de Jesus, rasgado lá na cruz, do sangue derramado, nós podemos nos achegar a Deus. Terminando, no Monte Moriá, um cordeiro substituiu Isaque, e foi queimado em holocausto, mas no Calvário, ninguém pôde substituir o Cordeiro de Deus. Lá não teve jeito, não dava para ninguém chegar e falar: tire da cruz que eu vou ficar no lugar dele. O sangue de touros, de ovelhas, de animais, não resolveria. Transitório, passageiro. Mas o Filho de Deus, de uma vez por todas, derramou até a última gota de sangue lá, para nos purificar e perdoar o nosso pecado. No Moriá houve um substituto e foi queimado em holocausto. No Calvário ninguém pôde substituir o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar. Ele foi entregue em holocausto, e sobre ele
caiu o fogo da justiça divina por causa do pecado que ele tomou sobre si. Entende? Que o fogo da justiça de Deus era para cair sobre você, era para cair sobre César, mas caiu tudo sobre Jesus, que suportou até o último momento, porque lá na cruz, queridos, ele estava vendo você, ele estava me vendo, estava vendo a nossa necessidade. Aleluia. Deus, ele provê para cada um de nós segundo as nossas necessidades, mas ele permite e prova a nossa fé para ver até onde nós vamos chegar. E eu quero terminar com esse versículo de 1 Pedro 1,7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, ainda que provado pelo fogo, seja achado em louvor, honra e glória na manifestação de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus nós possamos estar preparados cada vez mais, com um relacionamento mais estreito com Deus, mais íntimo com Deus, através da oração, da palavra, do jejum. Que Deus venha, através da palavra, aumentar cada vez mais a nossa fé, e que nós verdadeiramente estejamos dispostos a colocar o nosso Isaac diante do altar. Qual é o seu Isaac? O que você tem amado tanto? O que nós temos amado tanto? E que talvez por algum motivo, não é o caso de Abraão, por algum motivo está nos atrapalhando de ter uma intimidade mais estreita com Deus. O desejo de Deus, queridos, é que eu e você estejamos cada vez mais próximos dele, porque ele tem bênção, tem vitória para as nossas vidas. Onde Jesus chega, chega a paz, chega a alegria, chega o amor, chega a salvação, chega a cura, chega a libertação, chega a purificação de pecado. Jesus é maravilhoso. Que ele seja o centro da minha vida e da sua vida. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus prova nos dias de hoje, Deus prova a nossa fé. Deus certamente está ciente das nossas necessidades. Certamente Deus está ciente das nossas necessidades. Deus é fiel para suprir as nossas necessidades, a sua necessidade, a minha necessidade. Deus provê através de nossa obediência, se estamos prontos a obedecer ou não, como Abraão estava. Estás pronto a obedecer, irmão? Pastor César, está pronto a obedecer? Deus provê todas as coisas que nós necessitamos. Deus provê através da obediência. Deus provê na hora certa, no tempo dele. Eu quero crer, e creio mesmo, que nós sabemos que estamos vivendo tempos tão difíceis, mas Deus está providenciando coisas grandes para nós. Tem um louvor muito antigo que diz assim: tem coisa boa chegando. Ah, se tem, porque toda prova tem começo, meio e fim. Abraão é chamado por Deus e caminha por 3 dias, sobe ao monte, em questão de segundos, minutos, o anjo brada com ele e mostra para ele que havia o substituto. O substituto meu e seu já veio, Jesus Cristo, já morreu na cruz em nosso lugar, para nos garantir salvação. Mas entende que Deus não quer simplesmente só salvar você e salvar a mim. Todos nós que estamos aqui, irmãos, somos preciosos demais para Deus. Somos chamados para salvação, mas somos chamados para algo mais específico também. Somos chamados para servir, para amar, para caminhar com Deus, para confundir o inferno, para colocar fogo nesse Paula Cândido aqui, o fogo santo, nesse Paula Cândido aqui, em nome de Jesus. Deus deseja usar a minha vida e a sua vida, meu irmão. Eu não sei como tem sido os seus dias, como você chegou aqui hoje, mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez dentro de você está essa pergunta: onde está a provisão? Onde está a solução? Onde está a cura? Onde está a porta que eu esperava ser aberta?
Por que que nada de novo, diferente está acontecendo? Deus está falando conosco nessa noite, que Ele vai prover para nós. Ele vai prover para você, meu irmão. Mas se não acontecer do jeito que você espera, do jeito que eu espero, Ele já proveu o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para morrer lá na cruz em nosso lugar, e por isso nós somos livres. Não há correntes mais que te prende, não há pecado mais que nos domina, não há peso de jugo mais sobre nós, não há nada mais que possa nos afetar, a menos que nós abramos brecha para isso, porque o Senhor está conosco. O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, habita em nós. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo e Deus querido, nós estamos diante da Tua igreja, Pai, da Tua palavra. O Senhor é Deus presente aqui nesse lugar, Pai. E eu sei, ó Deus, que o Senhor está nos chamando cada dia mais para uma vida de um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais estreito com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ouvir a Tua voz, compreender a Sua voz, estarmos prontos a obedecer a Sua voz, assim como Abraão esteve pronto. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Oferece o Teu filho, o único filho, a quem Tu amas. Sim, Senhor, eu oferecerei. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sim, Senhor, vamos caminhar juntos. Aleluia. Ouvidos atentos, olhos abertos, coração sensível e acessível para a palavra do Senhor. Senhor, aumente a nossa fé, Pai, nos ajude, Deus, a abrir mão de coisas que estão nos prendendo, que muitas das vezes nos atrapalha a termos uma comunhão mais íntima, mais estreita com o Senhor. Eu sei que aqui, Pai, tem homens e mulheres do Senhor, jovens, crianças, Pai, famílias inteiras, e muitos que ainda virão, Pai, para encher esse templo, Deus, que não vai mais caber aqui, Pai, para glorificar e honrar o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor já proveu o Cordeiro, o Senhor não poupou o Seu Filho, Pai, entregando Ele para morrer lá na cruz em nosso lugar, substituindo a mim e a tantos outros pecadores que iriam e que irão crer no Senhor através da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Pai. Tua palavra está sendo pregada, Deus, ministrada, e eu creio pela fé, Pai, que ela encontrou um terreno fértil, produtivo aqui nessa noite. Essa semente foi lançada e vai produzir a 30, 60 e a 100 por um, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez, lava-nos, ó Deus, purifica-nos no Teu sangue, perdoa nossos pecados, nos ajude, Deus, a caminhar e a caminhar com o Senhor. O Senhor é tudo para nós, Pai. É tudo que temos e tudo que somos é para o Senhor, é do Senhor, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, enche esta igreja, Pai, enche essa igreja cada vez mais com a Tua presença, com o poder da Tua palavra, para que vidas sejam transformadas dia após dia, Pai. E uma vez a fé, a minha fé, a fé da Tua igreja sendo provada, eu creio que ela será aprovada. Aleluia. E é tudo para a glória e honra do Senhor, Pai. O intuito de Abraão, a convicção no coração de Abraão era subir com Isaque para adorar o Senhor, para oferecer ao Senhor o que ele tinha de melhor, Pai. Que sejamos assim também, Deus, que venhamos a oferecer ao Senhor o que nós temos de melhor, Pai, para glorificar, honrar e bendizer ao Teu nome, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. E se você quiser aplaudir o Senhor, fique à vontade. Amém. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Drauzio.
Obrigado a Deus. Uma reflexão só para nós pensarmos um pouquinho. E que Deus continue abençoando vocês grandemente, em nome de Jesus. Glória a Deus.